Olá! Vereador por 2 mandatos, Edinho Garcia ocupou a presidência da Câmara ainda na primeira vez em que foi vereador, nos anos de 2003 e 2004. De 10 anos para cá, o Legislativo em Valinhos mudou muito. Tinha outro prédio, ficava na região central, porém, como hoje, era preciso um administrador de pulso firme. Vamos ver o que Edinho Garcia tem a nos contar sobre sua experiência como político, neste Sala de Visitas de hoje, 20 de agosto de 2014. Boa tarde, Edinho. Seja bem-vindo ao Sala de Visitas da TV Câmara Valinhos. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Você é valinhense? Sou nascido em Valinhos. Todos os seus familiares hoje moram por aqui? Você constituiu família aqui mesmo? Sim, com certeza. Qual Avós, bairro? pais, filhos, todos aqui em Valinhos. E qual o bairro que você reside? Hoje eu estou morando no Alto da Boa Vista. Desculpa perguntar, mas quantos anos você tem? 49 anos. E por que você entrou para a política? Foi uma história meia... Eu estava um ensaio de carnaval, isso em 1990, acho que foi, 90, 91. E ali eu conheci a ex-vereadora Laís Helena, minha amiga do bairro da Vila Santana, e lá, conversando com ela, me deu uma vontade de me ingressar na política. E aí ela me levou, me apresentou para o ex-prefeito Marcos, e foi assim do nada, eu simplesmente conversando um pouco ali pela popularidade, acabei entrando e gostando. E a primeira vez que você se candidatou, você já se elegeu vereador ou você disputou outras eleições? Não, eu fui candidato em 92, eu tive 483 votos. Depois fui candidato em 96, fiquei suplente, eu perdi por 9 votos. Aí continuei fazendo meu trabalho, em 2000 eu consegui me eleger pela primeira vez. E como que era seu trabalho ligado ao carnaval aqui de Valinhos? Mas a minha mãe, né, a minha família, que minha mãe sempre fez parte da diretoria do Leão da Vila, ali na Vila Santana, onde a sede, né, antes da agremiação do Leão da Vila ter um espaço físico para as suas alegorias, seus adereços, era feito praticamente todos no quintal da casa da minha mãe. Então minha mãe sempre esteve muito envolvida com essa área do carnaval da cidade. E aí que veio a minha popularidade também, através do conhecimento da minha mãe. E você tem um trabalho em outras instituições, outras áreas aqui em Valinhos? Não. Hoje eu não tenho mais nada. Eu já fui conselheiro, fui diretor no Country Club, fui conselheiro no Country Club. Hoje eu estou parado. Em que ano que você foi vereador pelos 2 mandatos? Eu me elegi em 2000, assumi 1º de janeiro de 2001, fui reeleito em 2004 e fiquei até 2008, 31 de dezembro de 2008. E você sempre esteve no mesmo partido? Como que foi sua trajetória nos partidos aqui em Valinhos? Sempre tive, desde a minha filiação, a minha primeira filiação foi no PMDB. Filiei, foi acho que em 91, e o qual fiquei até setembro de 2013, onde eu entreguei inclusive a presidência do partido. Isso, você era presidente do PMDB da cidade no ano passado, 2013, e decidiu sair para ingressar no Solidariedade. Por que isso ocorreu, Edinho? Eu sou uma pessoa que sou muito fiel às palavras que eu empenho, eu gosto de honrá-las. E eu tinha um compromisso muito sério e certo com o meu amigo vereador Paulo Monteiro. E nós temos, desde que nós somos vereadores juntos, nós temos trabalhado alguma coisa junto, conversado bastante sobre política, sobre administrações. E eu sempre disse a ele, falei, Paulo, a gente tem que galgar alguma coisa diferente, né? Algo que vai fazer um trabalho, não é menosprezar ou criticar o trabalho do PMDB ou de qualquer partido que seja na cidade, mas algo que venha fazer uma diferença. Eu acho que a cidade, as próprias pesquisas, elas pedem algo de novo. Então foi nesse intuito que eu acabei indo junto com o Paulo, com o vereador Orestes Previtali, e estamos aí tentando ver se a gente consegue desenvolver um bom trabalho junto a esse partido para que possa contribuir com o desenvolvimento da cidade. E por que o Solidariedade? Porque foi um partido que, na verdade, o Paulo precisava, né? Porque ele é vereador, ele precisava de um partido que abrisse essa janela para que ele pudesse sair, para que ele não prejudicasse assim o seu mandato de vereador, tanto ele como Orestes. E calhou de sair esse partido novo, então foi uma oportunidade que era única no momento. Então nós aproveitamos e fui junto, estou junto, vamos desenvolver um trabalho juntos. Pretendemos agora,
a começar a trazer filiados, né? Mostrar o que nós pretendemos desenvolver em relação a esse partido. E foi por isso que eu fui, acabei indo, junto com o Paulo. Você foi vereador numa época que pegou os 2 mandatos do ex-prefeito Vitório. Como que era o seu relacionamento com o governo na época? Eu peguei um do Vitório, né? 2001 a 2004. Aí 2005 a 2008 foi o ex-prefeito Marcos. Ah, então foram Os dois. mandatos diferentes. Sim, né? eu fui vereador de oposição com o Dr. Vitório Antoniazzi, o qual eu tenho que aqui enaltecer cada vez mais o nome dele, porque principalmente quando eu fui presidente da Câmara, ele nunca foi para a Câmara Municipal, ele nunca foi. E a partir do momento que eu peguei a presidência da Câmara, ele toda semana estava indo lá, tomando um café, conversando comigo, mostrando as necessidades que era importante para a gente aprovar ou não algum projeto, sabe? Então ele, com toda a humildade que ele tinha, ele, sabe, sendo prefeito da cidade, ele me honrou sendo presidente da Câmara Municipal e vereador. E depois dele foi com a gestão do prefeito Marcos. Eu sempre tive um excelente relacionamento com todas as administrações. Estive lá atrás com o Dr. Vitório, quando eu não era vereador também. Sempre tive as portas abertas, tive um relacionamento e tenho com todas as esferas de secretarias no município. E depois veio o prefeito Marcos, que em 2005 eu me reelegi vereador, 2004, né, assumi em 2005 até 2008, que também, aí eu passei a ser líder de governo do Marcos nos 2 primeiros anos, e depois no segundo biênio entreguei a liderança de governo para o vereador Paulo Monteiro, mas também sempre um relacionamento harmonioso, mas eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou muito chato, e eu cobro. Então eu cobrava do Dr. Vitório, como eu cobrava do prefeito Marcos. Então esse era meu papel. Eu trabalhava da forma que eu, Edinho, não sou soberano na minha posição, mas que eu acredito que seja a forma verdadeira de um vereador se portar na Câmara Municipal. É legislar, fiscalizar e cobrar o poder executivo. Então eu tenho minha consciência tranquila que o meu papel eu exerci e agradeço às administrações, Dr. Vitório, ex-prefeito Marcos, ao atual prefeito, meu amigo Cleito Machado, que eu tenho as portas abertas também com ele. Tudo que eu preciso, eu ligo direto para ele, sabe? Não para mim próprio, graças a Deus, mas para ajudar algum munícipe, alguma entidade, alguma comunidade. Então, meu relacionamento sempre foi muito bom com todas as administrações. Então quer dizer que você era oposição no governo do Vitório e mesmo assim foi presidente da Câmara, algo inusitado na política, né? Porque geralmente o presidente da Câmara é ligado ao governo. Olha, infelizmente, o Dr. Vitório encontra-se na situação que está, porque ele sempre falou da importância que eu tinha para ele, como eu falo hoje, a importância que ele teve para mim. Eu acho que eu sou candidato em um partido de oposição. Mas depois que os vereadores são eleitos e o prefeito é eleito, eu acho que é dever e obrigação do político, do legislador, de caminhar lado a lado com o executivo. A oposição, ela é importante, mas tem que ser uma oposição sadia, sabe? Não é porque eu sou oposição que o prefeito encaminha um projeto para a Câmara Municipal e porque eu sou oposição vou prejudicar a administração. Eu estou prejudicando quem? A cidade. Como eu já disse no início da entrevista, eu sou nascido e criado em Valinhos. Meus filhos são nascidos, são criados aqui. O que eu fizer para prejudicar uma administração, consequentemente, estou prejudicando a mim mesmo. Eu, antes de ser vereador, sou pagador de impostos, sou morador na cidade. Então, o bem-estar da cidade, para mim, acima de tudo. Por isso, meu relacionamento com o Dr. Vitório, com o Marcos, com o Cleito, e com quem vier, porque eu sou uma pessoa que eu dou certo pelo certo. Então, falei até para alguns amigos meus que estão na legislatura agora, falei, esquece a oposição, vocês têm que acompanhar o Cleito Machado, ele é o prefeito, entendeu? Área política, você tem que fazer sua parte política. Agora, a área que envolve a administração, vocês têm que caminhar junto, porque é importante para a cidade. E como você via Valinhos, a cidade de Valinhos, na época que você era vereador? Então, eu via um pouco menos difícil, principalmente para se administrar, porque as dificuldades de receita
elas vêm cada vez mais aumentando, né? Porque as dificuldades do cidadão ter um dinheiro no bolso é complicado. Mas naquela época era muito mais fácil de você alcançar alguns objetivos, assim que eu penso. Até mesmo porque na parte política, né? O descrédito da classe política está cada vez maior, infelizmente. A gente vê aí na mídia, aí, em âmbito estadual, nacional, a corrupção que está. Então, quer dizer, ninguém dá crédito mais, entendeu? Você, para dar crédito para um político é difícil. Então, você dá crédito para uma pessoa que é próxima a você, que você conhece. Então, eu acho que mudou bastante. As dificuldades aumentaram. As dívidas, por exemplo, da prefeitura. Então, as dívidas elas aumentam e eu acho que, infelizmente, elas vão aumentar, sabe? Tem a lei de responsabilidade fiscal que ela obriga que um ordenador, né, que um executivo, o próprio presidente da Câmara, não deixe restos a pagar para a próxima administração. Mas, pô, ele faz um orçamento. Aí a receita dele diminui. Qual que é a culpa que ele, o prefeito, tem? Qual que é a culpa que o presidente... Sabendo que o presidente ainda tem um duodécimo, a prefeitura não tem problema, entendeu? Dele sobrou, ele devolve para a prefeitura. Mas qual que é o problema que vai... Que crime que estaria ocasionando um prefeito, entendeu? Um administrador. Então eu vejo dessa forma, né? Eu quando fui presidente da Câmara, naquela época a gente tinha um orçamento de, acho que era 2.400.000 reais. E nós tínhamos 17 vereadores. E eu acho que eu não gastei R$1 milhão no ano, entendeu? Então eu contribuí muito, por isso que eu fui muito bom para o Dr. Vitório também. Para a administração do Dr. Vitório, para a administração do Dr. Vitório Antoniazzi. Porque tudo que restava, a gente fazia um acordo com ele e a gente fazia com que essa verba, esse valor era repassado para que realmente fosse aplicado em algumas áreas da cidade. Tipo Santa Casa, assim? Esse é o meu orgulho. Se você perguntar para mim de projetos... Não tenho muitos projetos, talvez, né, tão relevantes quanto, para mim, é importante o pontapé inicial que nós demos na minha gestão como presidente da Câmara. Porque a Câmara Municipal, ela tem um duodécimo, né, e o prefeito, ele é obrigado, isso está na lei orgânica do município, ele é obrigado a repassar o valor integral para a Câmara. Se o presidente utiliza ou não, é problema do presidente. O que ele não pode é virar 31 de dezembro com o caixa com dinheiro, tem que devolver para os cofres da prefeitura. E naquela ocasião, eu fui procurado pelo Conselho Municipal de Saúde, juntamente com o atual vereador, Dr. Pedro Damiano, acho que ele era interventor na época, sobre a dificuldade que a Santa Casa passava. Isso é um orgulho que eu tenho de dizer, que eu fui o primeiro presidente da Câmara Municipal que devolveu, né, para os cofres públicos, porque eu, nem o atual presidente Lorival, não temos esse poder, destinar dinheiro para algum lugar. Mas eu... Pode indicar. Sim, eu com comum acordo com o Dr. Vitório, eu tinha dinheiro sobrando nos cofres da Câmara, e a cidade passando por dificuldade, principalmente a área da saúde. Então, eu tenho orgulho de dizer que as portas da Santa Casa de Valinhos não se fecharam naquela época, e graças a esse ato, estão abertas até hoje, porque depois da minha gestão veio o Cleito Machado, que foi presidente, o Dr. Moisés, veio o Paulo Monteiro, o Dalva Alberto, o Paulo Monteiro novamente. Eu acho que o Lorival agora está fazendo também, não tenho conhecimento, infelizmente, mas de devolver o dinheiro para o prefeito, mas que parte desse dinheiro seja revertido à Santa Casa de Misericórdia de Valinhos. Então, esse é um orgulho meu, sabe, Denise? Isso eu fiquei muito feliz de poder ser o primeiro, de ter feito deixado essa marca para mim, que foi salvar a Santa Casa de Valinhos naquele momento. Você deixou isso como cotidiano para os demais, deixou como exemplo, né? Isso Olha, que você quer frisar. Sinceramente, como exemplo, porque depois na próxima gestão, o meu sucessor, Cleito Machado, fazia os mesmos atos, e aí os mesmos foram fazendo, sabe? Isso foi muito gratificante para mim, poder contribuir dessa forma, dessa maneira. E com a administração do meu opositor no executivo, o Dr. Vitório. Entendeu? Então, eu não tenho oposição depois de eleito. Você acha que o trabalho do vereador é um trabalho limitado?
eu acho que limitado é o vereador. No meu ponto de vista, limitado, me desculpe os vereadores, mas o vereador é limitado. Eu acho que não existe, no meu ponto de vista, não existem limitações para nada. Na sua vida, no seu dinamismo, não existem limitações. Eu acho que é você quem regra a sua limitação, sabe? Eu acho que se o vereador quer, ele consegue. Principalmente como vereador e frente à administração. Porque o vereador ele tem que fazer o papel de fiscalizador, legislar, mas ele tem que mostrar, às vezes, para a administração que ele é mais importante do que o próprio administrador, do que o próprio prefeito. Porque quem realmente precisa de alguém é o prefeito que precisa dos vereadores. O prefeito ele precisa dos vereadores para aprovar um projeto, para dar andamento de qualquer coisa que ele tenha necessidade na parte administrativa. E não o vereador precisa do prefeito, sabe? E foi por isso também que eu tinha um ótimo relacionamento com o Dr. Vitório. Porque o Dr. Vitório me respeitava. Ele subia na Câmara, ele se fazia anunciar. Até um dia eu falei, olha, a hora que ele chegar, eu quero as portas abertas, pelo amor de Deus. Sabe? Não é porque ele é o prefeito, ele é meu amigo, o Dr. Vitório. Entendeu? Então eu acho que o vereador tem vontade, principalmente em conhecer leis. E se tiver união também? Isso é o mais importante. É o que eu falei no Ele início. ganha força para ir lá exigir do prefeito. Sim, é o que eu falei no início. Eles têm que estar juntos, sabe? Esquece a oposição. Não importa que você foi eleita por um partido, eu por outro, outro por outro. Nós temos que nos unir. O que é importante para a administração? Chegou, é importante? Estamos juntos. Chegou, não é tão importante, é um fato político? Aí você corre para o teu lado, eu para o meu, outro para o outro. Mas tem que estar unido. Discordância na Câmara Municipal, isso eu acho que não é bom para ninguém. Essa é a minha posição. E quais projetos de sua autoria que você gostaria de falar como importantes? É o que eu falei, eu não posso falar muito de projeto. O que eu tive foi um projeto que na ocasião eu acho que ajudou muito, inclusive a administração a aumentar a receita, que foi a de regularização de obras clandestinas, né, obras que estavam irregulares no município. Então a gente teve a iniciativa lá atrás de apresentar esse projeto para que a pessoa que tem, por exemplo, um recuo frontal de 4 metros, estava com 3,5 metros, não podia regularizar. Um corredor lateral, se era 1 metro, tinha 80 centímetros, não podia regularizar. Era barrado pela legislação, então a pessoa pôde regularizar. Com isso, eu penso que nós ajudamos o munícipe, que pôde regularizar a documentação do seu imóvel, e também, uma vez regularizado, ele passou a pagar os impostos devidos. Entendeu? Então, eu acho que esse foi um projeto da minha autoria que eu acho que ajudou o município, que não foi projeto, mas foi uma iniciativa que eu volto a dizer que eu acho que foi um marco para mim, que foi a da Santa Casa, de eu contribuir com o poder da nossa participação, não minha, Edinho Garcia, como vereador, como presidente da Câmara. Porque eu não fiz nada. Você só economizou dinheiro. Não, mas não é isso aí não, o presidente não faz nada também, se ele não tiver o apoio do plenário, dos vereadores. Você está entendendo? Então, quer dizer, eu tenho que agradecer aos meus pares que estavam comigo também, que na nossa iniciativa, eles foram solidários e acharam que era uma causa nobre e contribuíram com a gente. Entendeu? Então, eu tenho que agradecer aos vereadores que fizeram parte comigo dessa iniciativa também, ao doutor Pedro, na época, que foi quem foi com o Conselho Municipal me pedir, e também um projeto de minha autoria que não envolve grandes obras, nada, porque até mesmo que o vereador não pode fazer projeto que onere os cofres públicos, mas foi da valorização de homenagear o funcionalismo da saúde, né? Que esse também eu fui o primeiro no estado de São Paulo, depois que eu apresentei na Câmara a data 12 de maio, para homenagear os servidores da saúde, a Assembleia Legislativa copiou o nosso projeto. A iniciativa foi minha também de homenagear os servidores da saúde. Então, com projetos, essas coisas, a gente tem pouco, porque eu me envolvi mais em fazer o meu papel. Projeto, o executivo faz, manda, o que é bom para a cidade, eu apoiava, eu votava. Agora, o meu papel era fiscalizar, legislar. Votei em muitos projetos a favor do prefeito de oposição, Dr. Vitório, e muitos a favor e muitos contra. E votei projetos contra ao prefeito do meu partido, do ex-prefeito Marcos José da Silva.
que também eu achava que não era da forma que eu entendia ser o correto para a cidade. Inclusive, esse projeto sobre a homenagem aos funcionários da saúde, ele é cumprido até hoje, anualmente, e tem essa homenagem sempre no mês de maio. Sim, né? sim. Eu agradeço aos demais presidentes que depois passaram da minha gestão, que deram continuidade. Isso é muito importante, sabe? É uma homenagem tão pequena, né? Que para nós parece pequena, mas para aquele servidor, sabe, tem uma valia muito grande, porque, sabe, a gente sabe que, o quanto muitos são injustamente criticados. Então aquele momentinho, sabe, é o momento que passa a ser ímpar, é único para a vida deles. Como você vê a Câmara de Vereadores hoje aqui em Valinhos? Muita diferença, prédio novo? Então, eu vejo assim, o prédio, né, maravilhoso, não tem nem o que falar sobre o espaço físico. Eu acho que a parte administrativa, né, eu não tenho acompanhado, não posso, né, falar nem certo ou errado, porque falar a verdade para você. Eu não tenho acompanhado o trabalho, a área administrativa, entendeu? Mas você vem sempre às sessões. Eu venho às sessões. Sessões dificilmente eu perco. Mas você acha importante a população também participar, Edinho? Eu acho que se a população participasse das sessões, talvez eu não tivesse nem sido reeleito, não tem problema, mas muitos que estão aí não estariam, sinceramente. Quem me conhece sabe que eu falo a verdade. Talvez eu não tivesse sido reeleito, mas eu acredito que muitos que passaram e que estão e que poderão vir a ocupar uma cadeira na Câmara, talvez não estejam, porque eu falo para todo mundo, ninguém pega uma cadeira e leva para o plenário da Câmara e senta e fala, eu sou o vereador. Ninguém pega uma cadeira, leva para a prefeitura, senta e fala, eu sou o prefeito. Ninguém pega uma cadeira, leva para um congresso, para uma assembleia. Ninguém é nada. O povo tem que eleger. E não adianta o povo me eleger depois, na época da eleição, porque eu pago um churrasco, porque eu dou um tapinha nas costas, porque me acha legal, simpático. Não, tem que acompanhar o trabalho dos vereadores. Isso é mais do que importante. Porque se o munícipe acompanhar, eu tenho certeza que alguns não são eleitos, que outros terão o dobro de voto. Que tem que acompanhar. E não é só acompanhar, tem que cobrar. Depois que você vota, que você elegeu o seu vereador, você tem que cobrar constantemente a postura, a posição, porque você o elegeu para que ele desenvolvesse um trabalho, para que ele representasse, no mínimo, a sua vontade, com dignidade. E depois que ele se assenta aí, tudo se acaba. Quer dizer, o voto é só o começo, né? E o resto para por aí. Eu acho que isso não pode acontecer. Eu acho que é muito importante, sabe? É o munícipe que está nos ouvindo, frequente as sessões da Câmara, procure saber o que o seu vereador está fazendo, quem você votou, o que está fazendo, procure saber se você votou por uma pessoa que não foi eleito, ou o que essa pessoa já teria feito, poderia fazer de diferente, entendeu? Isso é não só na Câmara Municipal. Agora, vamos entrar numa eleição, para deputado, senador, deputado estadual, federal, governador, presidente. E aí? As pessoas vão votar para deputado, muitos votam para deputado que vê na televisão. Gente, Collor de Mello foi eleito por quê? As mulheres achavam ele bonito. Isso e tinha também a propaganda do Caçador de Marajás. E aí? Foi eleito, o que aconteceu? Um presidente caçado. Os caras pintados tiraram ele do governo. Entendeu? Então eu acho que muito importante que o cidadão acompanhe os trabalhos da Câmara, cobre cada vez mais vereadores. E não é para cobrar o vereador para que ele faça alguma coisa, não. É para que a cidade cresça, desenvolva com seriedade. Quem não quiser acompanhar as sessões aqui presencialmente pode acompanhar pela TV, pela internet, né? Hoje tem muito mais mecanismo do que na sua época como presidente. Na minha época, né? não tinha nada disso. Hoje tem um canal aberto aí que só não assiste quem não quer. E não adianta a pessoa falar, é tudo farinha no mesmo saco. Não gosta, não pode. O povo não pode pensar desse jeito. Tem que assistir, tem que se inteirar do que está acontecendo no município e na Câmara Municipal. Você foi vereador por 2 mandatos e depois deixou a política, né? Você concorreu e não foi eleito ou você deixou porque quis? Não, eu concorri sim. Concorri e não fui eleito. Eu perdi por poucos votos, mas gostaria até de pensar que eu não fui eleito porque eu não tive a aprovação do munícipe. Mas eu não posso pensar assim, porque eu tenho minha consciência tranquila que o que eu fiz foi muito bom. É que algumas pessoas que eu tive apoio numa outra eleição, por exemplo, em 2005,
depois em 2008 saíram candidatos. Então, quer dizer, a gente vai perdendo apoio, entendeu? E a gente se acomoda também. E eu fui um vereador, você vê, eu estou falando hoje sobre a Câmara, sobre a Santa Casa de Valinhos, algumas coisas que eu fiz. Eu nunca fui de divulgar o que eu fizesse, que eu nunca fiz para me aparecer. Mas também fica um alerta aí para quem for candidato, para os vereadores agora, mostre bastante o que vocês estão fazendo mesmo, porque eu não mostrei nada que eu fiz. Talvez se eu tivesse mostrado um pouquinho mais, eu teria ganhado a eleição e teria me reelegido em 2008 e sei lá, depois daí para frente. Mas perdi em 2008, saí candidato de novo em 2012, infelizmente aconteceu o que aconteceu com o partido que eu estava, que é o PMDB, a votação inexpressiva que teve o meu candidato a prefeito, e isso infelizmente foi junto. Foi toda a gama, né, dos vereadores do PMDB, e eu sou fiel, levantei a bandeira do PMDB, o qual depois eu estava como presidente, e eu não iria jogar a bandeira fora. Então eu, junto com o meu amigo pessoal, engenheiro Moisés, nós fomos prejudicados nas urnas juntos. Mas foi bom, tudo é um aprendizado. Mas só para esclarecer, os seus votos ajudaram a eleger outros vereadores, porque a coligação do PMDB elegeu na época 4 vereadores. Correto. Então, seus votos, a população precisa ter esse sentimento assim, quando ela vota num candidato para o legislativo, ela inevitavelmente está ajudando a eleger outro. Com certeza. Né? Porque tem o quociente eleitoral que as pessoas não... Eu tive quase 700 votos também, você vê. Eu em percentuais em número de votos, eu fui o que menos perdeu voto na minha legenda. Porque eu tive 800 votos na outra e tive quase 700 nessa. Teve vereador de 2.000 votos que caiu para 1.000. Teve vereador de 1.000 e lá vai fumaça que caiu para 700. Então eu caí pouquíssimo, entendeu? Talvez tenha faltado um pouco de empenho para que eu também conseguisse me eleger. Mas eu sempre falei o seguinte, eu oro muito a Deus. Né? Eu peço muito a Deus para que Ele mostrasse para mim o caminho certo. Se fosse da vontade dEle, para que eu servisse na vontade dEle e fizesse as coisas corretas, eu queria estar aqui dentro da Câmara, sentado numa cadeira, senão Ele que cortasse. E eu vejo dessa forma, Ele cortou porque não foi a vontade dEle. E você sente saudade de ser vereador? Muita saudade. Não estou fora da política, estou trabalhando, porque logo vai ter outra eleição. Talvez eu possa até vir ser candidato a vereador de novo, mas com os 2 pés e as 2 mãos no chão. Porque o tombo, se você cair, é bem mais manso, né? Se estiver lá embaixo. Porque a gente acredita muito no povo, né? E a pessoa vem, a pessoa pede para você hoje, pede para outro hoje, para outro amanhã, e depois não vota, às vezes nem vota aqui. E eu sou uma pessoa que eu nunca dei nada para ninguém. Eu quero conquistar o teu apoio, o teu voto, com seriedade, com convicção de que se eu for eleito, eu vou estar aqui para servir e trabalhar da forma correta. Entendeu? Ir lá e fazer festa para me reeleger e depois dar as costas, igual muitos fazem, isso não é do meu feitio. Então, pretendo sim, gostaria muito de voltar. Gostaria de voltar até mesmo porque quem conhece a minha postura, quem acompanhou o meu trabalho, sabe a forma que eu trabalhava. Nada passou sem, sabe, eu votei em algumas coisas e neguei de votar em algumas coisas, mas tudo com consciência, sabe? Eu sou uma pessoa que eu conheço muito da lei orgânica do município, eu conheço muito do regimento interno, sabe? Então eu sentava na cadeira e quando eu não tinha nada para falar, enquanto estavam falando besteira, eu ficava lendo regimento interno, lei orgânica, sabe? Eu acho que o princípio de um vereador, ele tem que saber a lei do município de Valinhos. E alguns não sabem nem o que é lei orgânica do município. Então, eu tenho até dó da situação que a gente encontra, às vezes, se depara com algumas situações no município. Você avalia que você foi um vereador polêmico, ou pelo menos um presidente da Câmara polêmico? Tem uma história de um espelhinho aí? Como que foi isso? Eu sempre fui e sempre serei, você pode ter certeza, polêmico. Mas muito sério. Tem história do espelhinho, que eu acho o seguinte, eu acho que cada um tem que olhar, né, a própria vida. Entendeu? Então eu usei uma vez uns espelhos mesmo e falei que as pessoas deveriam olhar o próprio rosto? Não, porque quem fala a verdade não merece castigo. Por isso que eu já fui eleito, reeleito,
Por isso que eu sou uma pessoa autêntica, eu sou comerciante. Para você viver num comércio hoje, eu estou no comércio já faz mais de 20 anos. Para você viver no comércio, você tem que ser autêntico, você tem que ter personalidade. Porque você se depara com muitas situações. E realmente, teve mesmo, mas pergunte para essas pessoas que trabalhavam comigo, depois de tudo o que aconteceu, né? Muitos me parabenizaram, falaram, legal, porque hoje é diferente. Mas naquela época a gente se deparava com cada situação na Câmara Municipal que era complicado, sabe? Tinha muita fofoca? Fofoca. Só fofoca. Mais nada. Sabe, um diz que me diz que eu nem te conhecia e estava falando mal de você. Sabe? Então, quer dizer, você não conhecia o outro, você falava mal do outro. Gente, o ambiente de trabalho tem que ter harmonia. Sabe? Se não tiver harmonia, então começa uma conversa aqui, outra lá, e uma birra, uma briga, todo mundo brigava, discutia. Falei, não, porque já vinha lá de trás. Isso foi uma coisa que foi colocada uma sementinha lá atrás e foi enraizando. Eu falei, não, o mal se corta pela raiz, ainda tá em tempo de cortar. Então eu não tenho vergonha do meu ato, não tenho, não denegrei a imagem de ninguém, porque hoje isso é um ditado popular. Pô, por que você não olha seu próprio umbigo? Não fala. Não fala. É um ditado popular. Eu não tenho vergonha de falar isso aí. Falo na câmera, falo para quem for. Entendeu? Então eu discuto de igual para igual. Com o juiz de direito, com o prefeito, com o policial, com o advogado, com você, com o presidente da Câmara, com o vereador, com quem for. De igual para igual. Porque antes de um vereador estar sentado, ele não é vereador. Não existe vereador, não existe prefeito, ele não é. Ele está. Eles hoje estão vereador. É um ciclo. Daqui a pouco para. Então, eu sempre disse, eu não sou vereador, eu estou vereador. Então, isso é a consciência que as pessoas têm que ter. Então, eu acho que cada um tem que olhar para a sua própria vida. É o que eu falei agora há pouco, né? A tartaruga vive 100 anos, ela cuida do casco, que ela não tem tempo de cuidar dos outros. Então, acho que cada um tem que cuidar da sua própria vida mesmo. E eu fiz isso, não me arrependo. Se tivesse atitudes iguais, faria tudo de novo, sem medo, sem constrangimento. Edinho, muito obrigada. Nós estamos aqui finalizando o nosso bate-papo, né? Gostaria, inclusive, que você fizesse as considerações finais, levando em consideração que esse ano é eleitoral, né? Que conselho que você daria para os eleitores, né? A gente já falou bastante de política, mas enfim, vamos fazer as suas considerações finais, por favor. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, né? Na sua pessoa, a atual administração da Câmara, parabenizar pelo espaço que está nos cedendo. E em relação à política que nós vamos ter a eleição, né? As eleições que nós vamos ter agora aproximadamente há 60 dias, eu acho que o munícipe valinhense ele tem que analisar bastante. Não é porque temos candidatos na cidade, temos candidatos bons, temos candidatos fora, mas analisar um pouquinho o que nós realmente podemos esperar. Temos candidatos a deputado estadual na cidade, acho que temos 4, 5, né, com a Célia Leão, que ela já é deputada, tem candidatos a deputado federal. Eu, particularmente, não decidi meu voto, sabe? Eu penso muito em votar, porque eu, como eu sempre disse, né, antes de estar na política, eu sou cidadão, e como todo cidadão, ando muito decepcionado com muitas coisas que eu estou vendo. Mas votar em branco, deixar de votar, isso não é do meu feitio, e eu aconselho qualquer cidadão, que eu falo para todo mundo, não vote em branco, não anule seu voto. Vai lá, vote, nem que for para uma pessoa que você acredita que não ganhe, mas vote. Sirva seu papel, faça seu papel de cidadania. Vote conscientemente, que se aquela pessoa for eleito, você vai poder cobrar ou criticar, fazer o que for, mas deposite seu voto na urna. O que eu posso falar mais para você? Em relação aos demais, né, que tem vários cargos para ser disputados esse ano, não sei nem para quem eu vou votar realmente, nem para governador. Você está estudando ainda, né? Presidente da República, infelizmente, espero que isso vá mesmo ao ar. Pelo amor de Deus, povo de Valinhos, esquece essa Dilma, porque isso aí está acabando com o nosso país. Verdade. Eu tive assistindo a Copa do Mundo, fui em 3 estados assistir a Copa do Mundo, Jogo do Brasil, e eu presenciei o que muitos brasileiros não presenciaram, entendeu? Ouvi. Então, gente, eu acho que... Primeiro, eu sou contra a reeleição, tá? Sei que está finalizando, mas eu sou contra a reeleição, até mesmo de vereador.
Ah, eu também compartilho desse pensamento. Porque se eu fui eleito Deveria vereador... ser 5 anos, um mandato de 5 anos isso para aí. todo mundo e sem direito à reeleição para nada. É isso aí. Você Nós trabalha... temos um país de 200 milhões de habitantes e não temos espaço para isso reeleição. aí. Porque você trabalha 5 anos eleito, você presta seu serviço eleito para a comunidade, para a cidade. Depois, os 5 anos que você está fora, você tem que continuar trabalhando. Para ter o merecimento de voltar. Aí você, com essa reeleição, você se acomoda. Porque aí você faz um cartel político para você, isoladinho, entendeu? E você consegue se reeleger. Então eu sou contra uma reeleição. Edinho, muito obrigada pela sua presença aqui. Em nome do presidente Lorival, a TV Câmara agradece a sua entrevista e não faltarão oportunidades para a gente voltar a conversar. Legal. Obrigado mais uma vez. E o Sala de Visitas retorna amanhã, quinta-feira, ao meio-dia, com uma nova entrevista. Na sexta, temos o telejornal Câmara em Notícias. Acompanhe pela net ou pela internet. Até lá!